Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. O evangelho de hoje é o evangelho de São Lucas, capítulo 24, versículos 35 a 48. Naquele tempo, os 2 discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. E o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus hoje, meditando nesta cena ocorrida no final da tarde do domingo de Páscoa, onde Jesus aparece no cenáculo. Veremos mais um enorme motivo para termos uma grande esperança. Deus não só nunca nos abandona, nunca perde batalhas, como também trata-nos com enorme carinho de Pai. Os evangelhos de São Lucas e São João mostram ao vivo, com detalhes cheios de sugestões, o estado de ânimo dos apóstolos ao anoitecer do dia de Páscoa, quando eram cada vez mais intensos e confusos os rumores dos que diziam que tinham visto Jesus vivo. Jesus ressuscitado acabava de estar com os discípulos de Emaús. Estes, quando Jesus os deixou, voltaram correndo, afogueados, a Jerusalém, ao cenáculo, para contar a todos a grande notícia, como o tinham encontrado no caminho e como o haviam reconhecido ao partir o pão. Os apóstolos todos, menos Judas, já morto, e Tomé, que andava ausente, e mais alguns discípulos, mulheres e homens, acolheram-nos agitados, alegres e, paradoxalmente, ainda perplexos. Já eram vários os que falavam de que Cristo vivia. Ressuscitou, diziam, e apareceu a Simão. Já lhes ia acendendo no coração, como uma chama vacilante, a esperança, mas o sentimento dominante da maioria ainda era o medo. São Lucas, por sua vez, diz que, enquanto os de Emaús ainda falavam com os demais no cenáculo, estando as portas bem trancadas, Jesus apresentou-se no meio deles e disse-lhes: "A paz esteja convosco." Perturbados e atemorizados, o medo continuava, pensaram estar vendo um espírito. Tão longe estavam de ter certeza da ressurreição. Mas ele disse-lhes: "Por que estáis perturbados e por que surgem tais dúvidas nos vossos corações?" Como é humano o Evangelho. Como num filme realista, mostra-nos os pobres apóstolos aturdidos pela surpresa inaudita de verem Jesus no meio deles. Era algo tão fantástico que lhes parecia impossível e tremiam de medo de que não fosse verdade, de que seus sonhos tornassem a cair outra vez no chão, despedaçados, como lhes acontecera nas horas trágicas da paixão. Por isso, Jesus, cheio de carinho e de compaixão,
por aquelas crianças grandes, meio perdidas, deu-lhes provas capazes de arrasar quaisquer dúvidas, para que vissem que tudo era verdade e abrissem as portas da alma, para que nela entrasse a alegria. Por que surgem, disse-lhes, tais dúvidas nos vossos corações? Vede as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo. Apalpai e vede que um espírito não tem carne nem ossos, como verificais que eu tenho. Dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e os pés. E eles, vendo, tiveram uma reação tão humana, como a da mãe que recupera o filho que julgava perdido e, de tão feliz, nem consegue acreditar que aquilo seja verdade. Custa-lhe crer que possa haver neste mundo uma alegria tão grande, diz o Evangelho, e como na sua alegria não queriam acreditar, de tão assombrados que estavam, ele perguntou-lhes: tendes aí alguma coisa que se coma? Então ofereceram-lhe um pedaço de peixe assado e, tomando-o, comeu diante deles. É maravilhosa esta cena, ver Cristo glorioso comendo um pedaço de peixe assado na frente de todos. Como olharia para eles enquanto comia. Como eles o olhariam embasbacados, vendo-o comer. Como esta cena é tão tocante e cheia de amor. Este é o Deus que temos, um Deus que é Pai e nos ama com um amor indescritível. Como isso acalenta o nosso coração e nos enche de esperança, sabendo que Deus jamais nos abandona, pois seu amor imenso por nós o impede de que isto aconteça. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.